Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Evoluindo Filmes. Eu sou o Tony e você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu vou falar de um filme que na verdade é um documentário muito bom que está lá na Netflix chamado A Garota da Foto. Um filme muito, mas muito mesmo chocante. Vem comigo nesse vídeo, fica até o final para a gente saber um pouquinho mais sobre essa história. E eu peço teu like, convido você a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve agora para me ajudar, para me dar aquela fortalecida. Valeu, muito obrigado e vamos conhecer um pouco da história desse documentário. Muito bom, é chocante, é uma história muito chocante mesmo, mas que vale muito a pena a gente assistir. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Tudo começou numa noite com tempestade em abril de 1990, quando três homens encontram uma jovem na beira de uma estrada caída numa vala, agonizando, e eles pegam ela, levam para o hospital e lá aparece um homem que se diz ser o esposo dela e a reconhece como Tânia. Vamos ver mais na frente que o nome dela não é exatamente esse e que esse senhor não é também exatamente realmente o que se diz ser. Devido à gravidade dos ferimentos, Tânia, como disse o senhor que se apresentou como seu esposo, faleceu pouco tempo depois, aos 20 anos de idade, ali naquele hospital. A sua morte desencadeou muitas descobertas. Triste, chocante e com muitas reviravoltas, conforme os fatos vão sendo apresentados. No documentário, aos poucos vamos descobrindo que Tânia anteriormente era conhecida como Sharon, que na verdade era outro pseudônimo. A sua vida misteriosa ela vai sendo contada no documentário até que a gente chega a descobrir o seu verdadeiro nome. Ela nasceu em 1969 nos Estados Unidos. Suzanne e suas duas irmãs foram sequestradas na infância, sequestradas por Franklin Delano Floyd, o seu padrasto, enquanto a sua mãe estava na prisão. Floyd, que depois se passaria a chamar Clarence Hayes, deixou as irmãs mais jovens em um orfanato e fugiu somente com Suzanne, que tinha 5 anos na época. A garota cresceu sem saber quem realmente ela era, e desde o sequestro, Floyd passou a se dizer que era seu pai. No último ano do ensino médio, em 1988, ela é engravida e dá luz a um garoto chamado Michael. E depois que o garoto nasce, o Floyd obriga ela a se tornar uma stripper e também a se casar com ele. Olha só, a história ela vai nos comovendo a cada momento. Ela é uma história muito doida essa. Depois que a Suzanne morre, o Floyd sequestra o garoto, o Mike, e mata esse garoto. Olha só que doideira essa história. Nessa época, o garoto vivia com pais adotivos. E essa informação da morte, né, de que ele executou o Michael, o garoto, só foi revelada muito tempo depois, né, durante as investigações do sequestro do garoto, foi que ele revelou, o Floyd revelou que assassinou o garoto com 2 tiros na nuca. Quando essas investigações eram feitas, né, o Floyd estava nessa investigação, teve uma amiga da Sharon que reconheceu ela no ensino médio. Ela estava sendo chamada de Tânia e essa amiga lá do ensino médio reconheceu vendo pela TV. Ou seja, essa amiga dela conhecia ela como Sharon e na reportagem da TV ela era chamada de Tânia. Aí ela começou a dizer, peraí, saber mais como é que é essa história aí. Essa amiga dela do ensino médio se chama Jenny Fisher e ela dá depoimento. No documentário a gente vê o depoimento dela falando como que a Sharon era inteligente no ensino médio, né? Como que ela ia até fazer engenharia ali, uma faculdade de engenharia no Georgia Tech.
E nessa época, o Floyd, que era o pai dela, ele se dizia ser o Warren Marshall. Não era Freud nem Clarence, era o Warren, olha só. Cara com muitas identidades aí, um passado de crimes bem doido. E essa amiga dela aí, a Jenny, ela relata que presenciou o Warren, né, estrupando a filha, a Sharon, que na época se chamava de Sharon, né? Não, essa história é muito impressionante mesmo. Então, pessoal, nesse documentário, o Floyd, ele é sentenciado à pena de morte, ele permanece preso. Só em 2014 ele concordou ali em relatar os fatos que realmente aconteceu com o Michael, né? Que essas coisas todas foram surgindo a partir do depoimento do sequestro do Michael, do garoto Michael, e essa investigação em cima disso que foram surgindo todas essas histórias. As pessoas foram vendo a mídia, né, na televisão essa história, esse criminoso, e os fatos ali, as pessoas que conheceram ele na época do Warren, na época que a garota Tânia, era Sharon, e assim foi se concluindo essa história. Então, em 2014, ele revelou tudo o que fez com o garoto Michael, embora o corpo do garoto nunca tenha sido encontrado, e também revelou o nome verdadeiro da Sharon, ou Tânia, como ela se chamou em algumas identidades falsas que ele próprio inventou para ela. Aí ele revelou que o nome verdadeiro dela era Suzanne Mary Servais. Então é isso, pessoal. A Garota da Foto é uma história muito chocante, muito impressionante, uma história real de crime de um cara, né, um único cara que cometeu todos esses crimes, né? Ele era casado vivia com a mãe das garotas. A mulher cometeu ali um deslize que a gente vê no documentário também e acabou sendo detida. E ele sequestrou as garotas, eram 3 irmãs, ele deixou 2, as menores, num orfanato e seguiu com a mais velha, que tinha 5 anos na época, a Suzane, e se tornou pai dela e estrupou ela enquanto pai. Depois casou-se com ela e por último aconteceu esse fato aí dela ser encontrada na estrada, à beira da morte, e acabou morrendo de fato no hospital poucos dias depois. E daí começou após o sumiço também, ele foi lá depois que ela morreu. O Floyd foi lá e sequestrou o garoto Michael, né, que vivia com pais adotivos, e o matou. E daí, com o sumiço do garoto, começou toda essa investigação e chegaram até ele, e jogaram na televisão, na mídia, e algumas pessoas foram reconhecendo eles de alguns lugares da época que a Suzanne se chamava Sharon e fazia o ensino médio, depois se tornou stripper. Também a gente vê tudo isso no documentário. É um documentário muito bom. A Netflix tem acertado a mão nos documentários e eu também gosto muito de ver esses documentários. Então, galera, é isso aí. Esse é o nosso vídeo de hoje com a história de A Garota da Foto, documentário que está disponível na Netflix. É uma estreia nova, recente, agora de julho de 2022. É muito bom, indico ele aqui para vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu e até mais.